Antes de pedir qualquer coisa a Deus, há um convite que Ele nos faz. Busque a minha face. Essa frase simples carrega um poder imenso. Não é apenas um chamado para orar, mas para se aproximar. É como se o próprio Deus dissesse: não quero apenas te abençoar, quero te conhecer. Quero que você me conheça. Buscar a presença de Deus não é uma obrigação religiosa. É um ato de amor. É reconhecer que nada no mundo pode preencher o vazio da alma como a presença dele. A correria da vida, as preocupações, as distrações, tudo isso tenta nos afastar desse encontro. Mas o coração que decide buscar a Deus encontra descanso mesmo em meio ao caos. Deus não está longe. Ele não se esconde dos que o procuram com sinceridade. Ele quer ser encontrado. Ele quer ser conhecido. Quando você o busca, ele se revela, não como uma ideia, mas como alguém real, que fala, consola e transforma. Você tem separado o tempo para ouvir a voz de Deus, ou tem deixado que o barulho do mundo fale mais alto? Será que hoje não é o dia de começar a buscá-lo de verdade? Há uma saudade que nada neste mundo consegue curar, a saudade da presença de Deus. O salmista escreveu em Salmos 42:2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Essa não é uma sede comum, é um clamor que vem do fundo da alma, uma lembrança silenciosa de onde viemos e de quem realmente somos. Talvez você já tenha sentido isso. Um vazio que nem sucesso, nem relacionamentos, nem conquistas conseguem preencher. Essa sensação é o Espírito pedindo para voltar à fonte. Somos criados para a presença de Deus. Longe dele, sempre falta algo. Mas o mais bonito é que Deus nunca deixa de nos chamar. Ele não se cansa de esperar o nosso retorno. Mesmo quando nos distanciamos, sua voz continua ecoando no coração. Volte, eu ainda estou aqui. E quando damos apenas um passo na direção dele, ele corre em nossa direção com amor e misericórdia. Você consegue lembrar da última vez em que sentiu saudade da presença de Deus? E se hoje fosse o dia de matar essa saudade e voltar a conversar com ele? Em Tiago 4:8, a Bíblia diz: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Um coração dividido é aquele que tenta andar com Deus, mas ainda se apega às coisas deste mundo. É quando dizemos que confiamos em Deus, mas ainda tentamos controlar tudo sozinhos. Deus não busca perfeição. Ele busca inteireza. Um coração dividido vive cansado, porque tenta agradar a dois senhores, o mundo e o Senhor. Mas quando decidimos entregar tudo, inclusive o que não entendemos, a paz de Deus finalmente encontra espaço para habitar dentro de nós. A presença de Deus não combina com reservas. Ele quer acesso total. E quando abrimos cada parte da nossa vida, até aquelas que escondemos, algo lindo acontece. A graça entra, a cura começa, e a alma respira alívio. Talvez você ainda esteja lutando para manter o controle de algo que Deus está pedindo para você entregar. Talvez o que te prende não seja algo ruim, mas algo que ocupa o lugar que deveria ser dele. Hoje, o seu coração está inteiro diante de Deus, ou ainda dividido entre confiar e temer? O que te impede de se render completamente a Ele? Quando Deus ocupa o centro da nossa vida, tudo o que está fora do lugar começa a se alinhar. Jesus disse: busquem, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6:33. Isso significa que quando colocamos Deus em primeiro lugar, as demais áreas da vida encontram equilíbrio. O problema é que, muitas vezes, fazemos o contrário. Corremos atrás das outras coisas. Trabalho, reconhecimento, estabilidade. E deixamos Deus por último. E é justamente aí que o coração começa a se sentir pesado. A vida se torna confusa, quando o centro é qualquer coisa que não seja o Criador. Mas quando Deus assume o primeiro lugar, o caos se transforma em propósito. Ele nos ensina a priorizar o que realmente importa, a descansar no tempo certo e a confiar mesmo quando não enxergamos o caminho. Buscar o reino não é abrir mão da vida, é aprender a vivê-la com significado. Será que Deus está no centro das suas decisões, dos seus planos e dos seus sonhos? E se hoje você colocasse novamente o trono da sua vida nas mãos daquele que nunca erra? Deus não se cansa de esperar por você.
mesmo quando o ignoramos. Quando nos afastamos, ou quando escolhemos outros caminhos, Ele continua ali, firme, paciente e cheio de amor. A Bíblia mostra isso na história do filho pródigo. O pai não saiu correndo atrás do filho, mas todos os dias olhava para o horizonte, esperando o seu retorno. E quando o filho finalmente voltou, o pai não o repreendeu, ele o abraçou e celebrou. Esse é o coração do nosso Deus. Ele não guarda rancor. Não devolve o silêncio com silêncio, nem o afastamento com castigo. Ele apenas espera. Espera um momento em que o nosso coração se canse de correr e decida voltar para casa. E quando voltamos, Ele não apenas nos recebe, Ele nos restaura. Deus não se impressiona com o quanto você se afastou, mas com o simples fato de você querer voltar. A graça dele é maior que qualquer culpa, e o amor dele cobre toda a distância. Você já percebeu que mesmo nos seus piores dias, Deus nunca deixou de cuidar de você? Será que hoje, Ele não está apenas esperando que você diga: Pai, estou voltando? A presença de Deus muda tudo. Onde Ele está, o medo perde a força, o desespero dá lugar à esperança, e a dor encontra sentido. Moisés entendeu isso quando disse ao Senhor: Se a tua presença não for conosco, não nos envie. Ele sabia que nenhum sucesso, conquista ou promessa valeria a pena sem a companhia de Deus. A presença dele não é apenas algo que sentimos em momentos de culto, mas uma realidade que pode nos acompanhar todos os dias. É o consolo nas noites silenciosas, a coragem diante dos desafios e a sabedoria nas decisões difíceis. Quando buscamos essa presença, não estamos pedindo apenas ajuda, estamos pedindo transformação. Talvez o que você mais precise hoje não seja uma solução, mas um reencontro com a presença de Deus. É nela que a mente se acalma, o coração se renova e o fardo se torna leve. Você tem convidado Deus para estar presente nas suas batalhas diárias. E se, antes de pedir que Ele mude tudo ao redor, você pedisse que Ele mudasse primeiro o seu interior? Há momentos em que tudo o que nos resta é a fé. Quando os planos desmoronam, as portas se fecham, e o silêncio de Deus parece longo demais. É a fé que nos impede de desistir. A Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 1, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Ter fé é escolher confiar mesmo quando não há garantias visíveis. Crer não significa ignorar a dor, mas acreditar que Deus continua agindo por trás dela. É entender que, mesmo quando não enxergamos o caminho, Ele ainda está no controle. A fé é a ponte entre o que vivemos e o que Deus prometeu. E essa ponte só se sustenta quando aprendemos a descansar, não no que sentimos, mas em quem Ele é. Talvez a sua fé tenha sido abalada. Talvez o coração esteja cansado de esperar, mas Deus não muda. Ele ainda é fiel. E mesmo quando você sente que está por um fio, esse fio é suficiente, porque é sustentado pelas mãos dele, o que hoje está testando a sua fé. Será que não é justamente nesse momento difícil que Deus quer mostrar o quanto Ele é digno de confiança? Quando nos encontramos verdadeiramente com Deus, nada continua igual. A presença dele não apenas nos consola, ela nos transforma. O medo dá lugar à coragem, o passado deixa de nos definir, e o coração aprende a descansar em um amor que não falha. Esse é o poder do encontro com o Pai. Ele não nos condena, Ele nos acolhe. Jesus veio para restaurar o relacionamento entre nós e Deus. Ele nos convida a viver uma fé que vai além das palavras, uma comunhão diária, real e profunda. Não é sobre religião, é sobre relacionamento. É abrir o coração e permitir que o Espírito Santo faça morada, em meio à rotina, aos desafios e até nas dores. Talvez você tenha buscado respostas, mas o que Deus quer te dar é presença. É nela que a vida encontra direção e o coração encontra paz. Hoje, o Senhor te chama mais uma vez. Busque a minha face. E quando você responde, a tua face, Senhor, buscarei, o céu se move ao seu favor. Você está pronto para esse reencontro com Deus? E se hoje fosse o dia de começar uma nova caminhada com Ele?